Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quinta, 11 de maio de 2023. Satisfação em estar de volta com você, ao vivo, programa Opinião. Olha, hoje, tal como anunciamos, não é, a gente vai entrevistar a partir desse instante Daniele Carmona, na verdade, Pedroso, Daniele Pedroso Dias Carmona. Ela é a interventora na saúde do município de Cuiabá, intervenção essa que já beira 60 dias, está com 50 e poucos dias. A gente vai falar sobre isso, né, o trabalho que tem sendo desenvolvido pela interventoria, os resultados principalmente, mostrar alguns resultados aqui para você. Felizmente tem algumas notícias alvissareiras, né, que são realmente aquelas que vêm de encontro com o anseio da população cuiabana, que são os resultados lá na ponta, aquilo que a gente tanto espera. Então, a caríssima interventora está aqui, Daniele Carmona, para a gente estar proseando um pouco sobre isso, não é? Afinal de contas, é um trabalho que já dura mais de 50 dias. E você que está assistindo ao programa Opinião pode interagir conosco. 99932-2529, caso você tenha alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida. Está aí na tela, 99932-2529. Interaja conosco, mostre aí a sua dúvida que a nossa caríssima interventora vai estar ao longo do programa respondendo aqui no nosso Opinião. Professor Lourenberg Alves, meu amigo, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem mesmo, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, então, a você que está acompanhando o programa Opinião também pela internet, além do canal 22, www.gazetadigital.com.br e também na página do Facebook, na TV Pantanal, na página da TV Pantanal no Facebook, né, para ser mais exato. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Então, minha cara interventora Daniele Carmona, muito bom recebê-la aqui. Obrigado de verdade por ter aceito o nosso convite. Eu sei que às vezes eu perturbo, mas a intenção é sempre das melhores, porque afinal de contas nosso produto é a informação e aquela que a gente extrai diretamente da fonte. No caso, a fonte é a senhora. Obrigado por ter aceito o nosso convite. 57 dias de intervenção. Eu, enquanto cidadão, enquanto jornalista, poderia apontar uma série de coisas boas que já apareceu, nessa intervenção aí, como por exemplo, reabertura das UTIs pediátricas, agora acaba de surgir aí essa informação do chamamento, né, das pessoas de concurso, enfim, remédio que está aparecendo na ponta. Mas eu gostaria que a senhora fizesse aqui, nesse primeiro passo, um briefing, um resumo daquilo que a senhora considera de mais eloquente, de mais relevante nesses primeiros 57 dias, de um total de 90 a priori. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite aos telespectadores. Hoje nós estamos com 57 dias de intervenção e podemos destacar algumas ações que foram prioritárias para as ações do Gabinete de Intervenção. As ações prioritárias, elas foram a aquisição dos medicamentos e insumos. Hoje, todas as nossas unidades básicas de saúde, as UPAs, as policlínicas e as unidades hospitalares, elas estão abastecidas com todos os medicamentos. Inclusive, as unidades, elas já possuem estoque para atender a população num período de 30 dias. Esse estoque estão nas unidades, além do estoque que nós temos no centro de distribuição, que é o CDMIC, com o propósito de garantir esses medicamentos com toda a população. Nós já ampliamos o quadro dos profissionais médicos, que era uma questão em que muitas unidades estavam sem. Haviam 28 unidades básicas sem os profissionais médicos, então nós lançamos 2 processos seletivos.
Nesses processos, nós contratamos 107 profissionais médicos e ontem à noite nós publicamos a primeira convocação do concurso público na área da saúde. Foram convocados 360 profissionais nos perfis de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de saúde coletiva, e apenas dos médicos foram 137 profissionais. Nós convocamos praticamente 90% dos classificados no concurso público e então nós estamos ampliando esse quadro de profissionais em todas as unidades de saúde, principalmente nas UPAs e nas policlínicas. Abrimos 18 leitos de UTI pediátrica, que era uma necessidade urgente da população. Havia decisões judiciais para o atendimento de crianças que estavam aguardando com liminares. Então, foram 10 UTIs no Hospital Municipal de Cuiabá, 8 no Pronto-Socorro de Cuiabá e 9 leitos de UTI adulto que estavam desativados, sejam por falta de medicamentos, de insumos, inclusive de profissionais. Nós ampliamos também a vacinação, havia mais de 10 salas de vacina desativadas, nós conseguimos ativar todas essas salas, tivemos um aumento de 70% da vacinação no período de 15 dias, então é algo que é muito positivo quando a saúde pública começa a atuar cuidando na área da prevenção. Nós também conseguimos fazer um enxugamento de alguns contratos. Com 6 contratos, nós conseguimos uma redução de 26 milhões ano de contratos que ou estavam com um preço acima do valor de mercado ou de contratos que não estavam sendo executados, como, por exemplo, contratos de TI, redução em 25% da frota. Então, contratos que não estavam sendo executados ou com valores acima do preço. Retomamos também as cirurgias eletivas, algo que era muito demandado. Quando nós assumimos, havia uma fila de espera de mais de 110 mil pacientes aguardando na fila da regulação. O Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, ele não realizava procedimentos cirúrgicos eletivos desde o dia 15 de dezembro de 2022. Então, no dia 10 de abril, nós retomamos com procedimentos de média complexidade, com o objetivo de atender essa população. E também intensificamos as cirurgias eletivas no Hospital Municipal de Cuiabá, com ampliação de consultas ambulatoriais e cirurgias de ortopedia e neurocirurgia. Olha só, a UFA, né? Eu vou ter que dar uma interromper aqui, senão ela não para. Tem muita coisa para falar. Aí, antes de passar para o meu caríssimo Lorenberg aqui, só para entender, desse pessoal aí, dos 360 servidores da saúde, são 137 médicos. E dos 137 médicos, pediatria mesmo, quantos pediatras estão sendo chamados aí para o trabalho? 21 pediatras. E a distribuição, ela vai se dar de acordo com a demanda aí? Exatamente, principalmente nas UPAs e policlínicas e também há uma necessidade no Hospital e Pronto-Socorro que tem a ala da pediatria e nós estamos ampliando esse atendimento lá também. Nego, são 21 pediatras a mais aí. Significa dizer que aquelas chances de você chegar na unidade de saúde e não ter o profissional, o pediatra, as chances se reduzem significativamente. Então, e só isso já, né, isso também, né, a gente comemora aí porque, na verdade, nada é tão importante quanto você chegar lá para ter o serviço, buscar o serviço com seu filho, muitas vezes com estado febril, com dores, e aí você tem o profissional para atender. 21 pediatras a mais aí nesse contexto aí. Fora os demais, não é? Que são 137, desses 137, 21 são pediatras. Agora sim, professor Lorenberg. Interventora, permita-me chamá-la assim. Alegria muito grande tê-la aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito de tê-la aqui conosco, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Eu vou aproveitar partes
da resposta que a senhora acabou de nos passar, e eu tenho aqui uns 4 ou 5 temas que eu gostaria muito de ouvi-la. Muito mais como um comentário, como uma reflexão. Muito mais disso, até para ajudar o amigo telespectador a entender melhor o funcionamento e a desenvoltura da intervenção dentro da saúde pública de Cuiabá. A primeira delas, eu tenho aqui um trecho da fala do promotor da 7ª Vara de Promotoria de Justiça Civil, o senhor Milton Matos. Eu não assisti a entrevista que ele deu a uma emissora de rádio, a Rádio Tribuna, ou o programa Tribuna, na Vila Real, e eu peguei o trecho de sites da capital. Então, diz o seguinte, ele afirmou durante uma entrevista que a Prefeitura de Cuiabá estava cumprindo um plano de ação. Segundo Matos, a administração municipal realizou as ações emergenciais, como compra de remédios e realização de concurso público. A compra de medicamentos de 4 milhões de reais. Hoje, a interventora está nomeando esses profissionais e dando andamento nas ações já existentes. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desse trecho que eu encontrei nos sites, porque eu não ouvi a entrevista dele, eu peguei nos sites. Bem, em relação aos medicamentos, quando nós assumimos a intervenção, nós fizemos todo um levantamento, um diagnóstico da situação. Em relação aos medicamentos, haviam sido realizadas adesões a atas para vários medicamentos e insumos. Inclusive, em dezembro, foram homologadas essas atas em mais de 70%. Porém, o que aconteceu? Quando nós assumimos, a Secretaria de Saúde ela tinha um débito enorme com todos os prestadores de serviços. Então, os fornecedores que fizeram a adesão a essa ata e que foram homologados, eles não queriam entregar os medicamentos ou os insumos porque tinham um passivo. Então, estava condicionado à entrega dos medicamentos se houvesse a quitação deste passivo. Quando nós assumimos com apenas 6 milhões em caixa. Não havia recurso e havia necessidade urgente de aquisição de medicamentos e insumos. Então, o Gabinete de Intervenção fez compras emergenciais que dão um total de 15 milhões para poder suprir as unidades. Não poderíamos depender de fornecedores que queriam que a intervenção quitasse o passivo. Então, foi um processo realizado pela equipe de intervenção, esta aquisição dos medicamentos e insumos, que graças a Deus nós conseguimos, tivemos credibilidade, né? Esses prestadores de serviço acreditaram na intervenção, uma vez que não tínhamos recursos, não tínhamos essa garantia de quando que teríamos o recurso para efetuar o pagamento, mas conseguimos, através de conversa, essa credibilidade e estamos honrando com esses pagamentos. Então, se era um planejamento da gestão municipal, foi algo que não ocorreu devido ao débito trabalhista. A outra questão é a do concurso. Este concurso realmente ele foi realizado no final de janeiro. Foi realizado em janeiro e o Gabinete de Intervenção homologou este concurso no dia 18 de abril e ontem à noite publicamos a primeira convocação. Mas, paralelamente a isso, o que é importante também citar, o concurso ele foi realizado. O número de profissionais para alguns perfis ele é insuficiente para atender a necessidade na saúde de Cuiabá. Por exemplo, o concurso ele tem um número de vagas de 200 profissionais médicos. 200 médicos é insuficiente para atender a saúde de Cuiabá. Então, e desses 200 ainda, apenas 155 que foram classificados. Então, há a necessidade ainda de realizarmos as convocações dos profissionais que se cadastraram nos processos seletivos que nós lançamos. O processo seletivo pessoa física e o processo seletivo de contratação PJ. Né? Mas nós estamos dando andamento, sim, em relação ao concurso no chamamento desses profissionais. Eu preciso desmiuçar um pouco essa questão do concurso, porque o pessoal, então, dos seletivos
são quantas pessoas, essas pessoas vão ser convocadas, existe uma programação, um planejamento de em quanto tempo, e além disso, a segunda leva desse pessoal do concurso agora está sendo chamado uma parte, e a outra parte, a segunda parte vai ser quando? Nós temos 30 dias, né, eu tenho um prazo de 30 dias para realizar a segunda convocação. Nós estamos trabalhando com este prazo, mas também há necessidade de fazer a análise do impacto financeiro, considerando o orçamento, né, do município e o recurso que tiver disponível para manter o pagamento em dia desses novos profissionais que farão parte do quadro da Secretaria Municipal de Saúde. E os seletivos? Os seletivos, os 2 seletivos que nós fizemos foram seletivos exclusivamente para médicos. Então, conforme houver a necessidade, serão convocados. Hoje, só para poder explanar até para a sociedade, quando nós assumimos, nas UPAs e nas policlínicas, havia uma dependência de 80% dos plantões médicos éramos dependentes das empresas terceirizadas. Eram 3 empresas terceirizadas. Nenhuma delas cumpriam as escalas, então, por isso que não haviam muitos médicos nessas unidades. Desde o início, o gabinete de intervenção, sempre notificando. Uma das empresas pediu a rescisão do contrato, ficaram com 2, foi quando startamos esses processos seletivos, e hoje nós temos uma dependência ainda de 50% dos plantões por parte das empresas terceirizadas. Com a convocação dos 137 médicos, que nós estamos dando um prazo, eles têm 30 dias para apresentação de documentos e após apresentar os documentos, até 15 dias para assumir. Nós já estamos entrando em contato com todos eles para que nos apresentem os documentos o tempo mais rápido possível para que eles possam tomar posse e assumir a partir do dia 1º de junho. Então, correndo quanto tempo então, né? Correto. Bem aí, 1º de junho. Esse pessoal tem que agilizar a documentação para que haja, então, a convocação. E que bom, né? Notícia boa essa aí. O Lorenberg, bom, antes eu quero... O Boca estava me falando, o Boca é nosso diretor aqui de imagem, e a sua esposa é enfermeira, né, Boca, na rede municipal? Qual que é o nome dela? O nome da sua esposa, qual que é? Priscila Cristina, ela está da onde mesmo? Na saúde mental, no Cochipó. A Priscila estava dizendo para o Boca o quão tem sido grande essa mudança para melhor na questão do atendimento, no fornecimento, não é, do serviço da saúde na cidade de Cuiabá. Então, e eu já vi hoje também, hoje de manhã lá numa notícia de frente também na Gazeta, pessoas da área da saúde também fazendo esse tipo de elogio, que já há uma sensível mudança para melhor no que diz respeito ao atendimento, aos serviços que estão sendo prestados. Esse é o termômetro, né? E o termômetro mais ainda refinado é aquele das pessoas. Também tivemos hoje de manhã, lá no programa de manhã, lá na Gazeta, as pessoas dizendo, meu Deus, olha só, a pessoa entrando em estado de love, de amor com o servidor, porque enfim tinha um medicamento. Quer dizer, é obrigação do setor público, né? do ente público, oferecer, a pessoa vai lá e já tem o remédio. Então, isso a pessoa fica realmente muito contente, e eu fico muito feliz enquanto jornalista de estar informando isso, informando que as coisas estão acontecendo. Ah, Paulo, mas aí o medicamento que tem que ir dá para 1 mês somente. Enfim, dá para 1 mês, depois a gente vê o que vem pela frente aí. Aliás, daqui a pouco eu quero saber mais aqui da Daniele sobre essa questão aí dos prazos, enfim, e dos medicamentos que tem um prazo aí um quantitativo aí que dá para um determinado período, e se há perspectivas aí de se ampliar isso, enfim. Lorenberg, depois do intervalo comercial você pergunta, pode ser? Porque claro. Senão você vai perguntar aí e ela vai responder no próximo bloco. Então vamos para o intervalo comercial e a gente volta no instante só.
Bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião com Daniele Carmona. Hoje a interventora aqui na Saúde Pública do município de Cuiabá. Antes de seguirmos com a entrevista, rapaz, olha só, eu vou aos destaques do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Por 13 votos a 11, a Câmara de Vereadores de Cuiabá rejeitou a proposta de alteração na data da eleição da mesa diretora do Parlamento. Com isso, as eleições no segundo ano de cada legislatura permanecem no dia 25 de agosto. Durante as discussões, o vereador Felipe Correia, que é do Cidadania e é autor da proposta, defendeu a mudança, alegando que a atual data ocorre durante o período eleitoral estadual, o que esvazia o parlamento municipal, já que muitos vereadores concorrem a outros cargos. Também aí do Gazeta Digital, um acordo firmado entre o Ministério Público de Mato Grosso e a Prefeitura de Várzea Grande prevê a anulação do valor cobrado nos carnês do IPTU 2023, que foi baseado na Lei Municipal 5.037 de 2022. Os cidadãos que já pagaram o imposto terão que ou pagar a diferença, caso o novo valor seja maior, ou o valor será abatido no IPTU de 2024. A Lei Municipal 5.037 de 30 de dezembro de 2022, de Várzea Grande, trata sobre a atualização da planta genérica de valores do município. A proposta que consta no acordo contempla a manutenção da norma, porém com a adoção de algumas seguintes providências a serem tomadas pela Prefeitura. Ficou estabelecido que nos anos de 2023 e 2024, o IPTU será cobrado com base na legislação anterior à Lei Municipal 5.037, que é questionada em ação direta de inconstitucionalidade. Gazeta Digital, tem muitas notícias aí que você pode acessar nesse instante, www.gazetadigital.com.br. Política, polícia, esporte, cultura, economia e por aí vai. Vou pedir para o meu caríssimo Lorenberg Alves, professor, meu companheiro aqui de bancada, abrir o bloco de perguntas à nossa entrevistada desta noite, que é a interventora Daniele Pedroso Dias Carmona. Professor? Interventora, eu ainda vou insistir naquela primeira resposta. Desta vez eu vou trazer um trecho de uma matéria do FG Notícia, do dia 8 de maio, portanto, desse mês, agora bem próximo. Diz o seguinte a matéria: a Prefeitura de Cuiabá realizou um concurso público e nesse concurso foram aprovados 1.652 candidatos, entre eles médicos, enfermeiros, agentes de saúde, farmacêuticos, aí vem uma lista enorme. Médicos, foram aprovados 155 candidatos para várias especialidades. Aí tem uma nota da própria intervenção, e a senhora começou a falar a respeito dessa nota muito rapidamente, que diz o seguinte, a nota: a convocação dos aprovados vai ser feita de acordo com a necessidade dos profissionais e capacidade financeira da Secretaria. A senhora falava na capacidade financeira da Secretaria Municipal. Eu tenho 3 perguntas. A primeira delas, se eu não ouvi direito, a senhora, por favor, me corrija. Eu ouvi que a senhora falou que a intervenção ou a interventoria fez processos seletivos. Se fez processo seletivo para médicos, significa que 155 médicos aprovados no concurso pela Prefeitura já foram todos chamados. Essa é a minha primeira pergunta. Ou não? Se tem 155 médicos aprovados no concurso público, se não foram chamados,
não justifica o processo seletivo, porque já tem 155. Ou eu estou equivocado, me corrija se eu estiver errado. A segunda questão, interventora, é a respeito dessa quantidade grande de agentes, de enfermeiros. Eles também dependerão, de acordo com a nota, vem a segunda questão, de acordo com a capacidade financeira. Se eu tenho uma capacidade financeira, é a terceira questão, interventora. Se eu tenho uma capacidade financeira mais ou menos e uma necessidade premente, o que pesa mais, interventora? A necessidade premente ou uma capacidade financeira mais ou menos? Bom, vamos lá. Foram 155 aprovados no concurso público. Esses 155 classificados e nós convocamos 137 nas mais diversas especialidades. A primeira convocação, ela é para necessidade de contratação imediata. Hoje nós não temos esses profissionais e a gente precisa de uma forma célere desses profissionais nas unidades. Não foram chamados os 155 porque tem algumas especialidades que nós temos profissionais atuando, então pode aguardar um pouquinho, pode ser que eles sejam chamados na segunda chamada. Qual o cuidado que nós estamos realizando em relação a esse impacto financeiro? No momento em que convoco este profissional, eu tenho que fazer a demissão de quem tem contratado. E isso tem os encargos, né? Tem as rescisões e todos têm acompanhado como está a situação financeira na Secretaria de Saúde. Então, nós estamos trabalhando, né, conforme as necessidades imediatas, com todos esses planejamentos e tentando adequar, porque há um descompasso entre as despesas e as receitas, então nós estamos tentando dar uma equilibrada para que possamos garantir futuramente todos estes pagamentos. O processo seletivo, ele foi realizado devido a essa necessidade imediata. Então, naquele primeiro momento, nós não tínhamos os profissionais disponíveis na rede. Então, muitos finais de semana, principalmente, na escala que deveriam ter 6 profissionais de plantão, as empresas encaminhavam 2, 3 ou muitas vezes 1. Então, devido a essa necessidade, foi realizado o processo seletivo para a contratação com vigência de 90 dias, justamente para cobrir este furo e o tempo de convocar os novos profissionais. Mas, como eu falei anteriormente, o número de vagas que foram abertas para médicos é um número distante da necessidade na saúde pública de Cuiabá. Então, mesmo que eu chame os 155, ainda haverá necessidade de novas contratações via processo seletivo, para que nós não continuarmos nas mãos das terceirizadas. O nosso objetivo é manter o máximo em 25% a nossa dependência dos plantões médicos das terceirizadas. Já em relação aos profissionais de enfermagem, no levantamento que nós fizemos, há um número excessivo de profissionais enfermeiros e de técnicos de enfermagem na saúde de Cuiabá. Então, são profissionais, alguns nós já iniciamos esse desligamento e nós já convocamos novos profissionais, acho que, se não me engano, foram 76 enfermeiros e 100 e poucos técnicos de enfermagem. E conforme a gente vai chamando, eu vou ter que desligar os contratados. Para eu desligar os contratados, eles serão feitos através de critérios, né, técnicos. Quem está de processo seletivo com mais tempo, esses que serão desligados. E também existem alguns perfis específicos para as áreas de enfermagem. Mas sempre é prioridade para UPAs, policlínicas, área hospitalar, no caso da enfermagem. Daqui 30 dias, convocaremos novamente, vamos analisar como se dará com essas novas lotações, essa eficiência e o fluxo de caixa. Nós hoje ainda estamos dependendo de recursos financeiros advindos da União e do governo do Estado. Nós ainda não estamos recebendo recurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então, nós estamos trabalhando com o orçamento que nós temos. Que é o montante total?
Na LOA estava previsto 102 milhões mês. Desses 102 milhões, 45 milhões e 600 são recursos que estavam previstos de repasse da Prefeitura Municipal de Cuiabá. E este recurso a Prefeitura não está repassando ao Fundo Municipal de Saúde. Só para vocês terem uma ideia, no mês de maio, hoje já é dia 11 de maio, a Prefeitura fez um repasse de R$ 94 mil. Meu Deus. Então, todo o recurso que nós temos, que o Gabinete de Intervenção está trabalhando, são com os recursos da União, que já são recursos carimbados, e com recursos advindos do Estado, seja por cofinanciamento ou pelo recurso que o próprio Tribunal de Contas, através de uma cautelar, obrigou o governo do Estado a garantir o repasse que a Prefeitura não tem condições de repassar para o Gabinete de Intervenção. Uma pergunta que tem sido feita com muita constância é quanto às férias e rescisões. Como que a interventoria fará para honrar esses pagamentos? Eu vou pedir para a produção, Marcela, o Boca, vamos colocar, tem uma arte aí que a caríssima Poliana Araújo, minha amiga e colega de profissão, assessora de imprensa, me passou. Essa arte aí, eu queria que você explicasse, que é um cronograma para esse pagamento de férias e rescisões atrasadas. Como que se dará isso? Tem uma data inicial aí em outubro e vai até, sabe lá, fevereiro do ano de 2000 e... Não? Não. Até 31 de julho de 2023. É isso? Exatamente. No nosso primeiro relatório, nós apresentamos uma dívida trabalhista no montante de 113 milhões de reais. Pode deixar a arte no ar aí, tá? Dos 113 milhões, 19 milhões e pouco são de débitos da Secretaria Municipal de Saúde e a diferença da empresa cuiabana. Na Secretaria Municipal de Saúde, são débitos relacionados a incentivo de plantões extras, 13º, férias, prêmio saúde. Então, nós conseguimos já quitar o prêmio saúde, os incentivos de plantões que estavam atrasados desde julho, o 13º, nas competências de março e de abril nós quitamos 100% da folha e ficou pendente ainda rescisões e férias a partir de outubro de 2022. Então, fizemos um cronograma, um escalonamento de pagamento a cada 15 dias, seguindo as competências que estão mais atrasadas. Então, no dia 31 de maio, serão pagos as rescisões e as férias da competência de outubro de 2022. Uhum. No dia 15 de junho, serão pagos as rescisões e férias da competência de novembro de 2022. No dia 17 de julho, serão pagos as rescisões e férias da competência de janeiro de 2023. E no dia 31/7 serão pagos as rescisões e férias de fevereiro. Você não falou de junho, né? 30 de junho de 23 sobre dezembro de 22. Falou aí? Bom, posso ter pulado. Acho que você pulou aí. Isso. A rescisão de férias de dezembro de 2022. Vai ser no dia 30 de junho. Uhum. Exatamente. Então, a cada 15 dias serão pagos conforme as competências. Uhum. Com isso, haverá quitação de 100% do débito relacionado à Secretaria Municipal de Saúde. Existem débitos com valores muito maiores relacionados à empresa cuiabana. A empresa cuiabana, desde 2019, ela não recolhia o FGTS dos trabalhadores. Então, é uma dívida muito grande. Hoje, nós não temos condições de fazer a programação desse escalonamento. A equipe tem trabalhado, procurando ver qual que vai ser a melhor forma, como que nós vamos conseguir programar, porque é um montante muito alto e com os recursos que nós temos, que hoje o Fundo Municipal de Saúde recebe, não é possível a quitação total desse débito. Isso é importante e é grave, rapaz. A empresa cuiabana de saúde não repassava desde 2019. Você já falou que é um montante muito grande, de quantos mais ou menos? Mais de 90 milhões. E aí, existe lastro para fazer pelo menos uma programação de pagamento disso? Neste momento, não. Com o déficit financeiro que existe na Secretaria de Saúde,
com dívidas reconhecidas pelo próprio prefeito em março de 345 milhões, referente até o final de 2022, com as dívidas adquiridas ao longo de janeiro até março, que nós iniciamos já com déficit de 28 milhões de repasse. Então, não há lastro para o pagamento, ainda mais neste montante. Mais de 90 milhões, brincadeira. Professor. Interventora, vamos voltar a um outro trecho aqui, agora dessa vez do site G1, do dia 14 de março deste ano, onde fala que a senhora teria algumas tarefas, a intervenção, a equipe da senhora teria 3 ou 4 tarefas iniciais. A primeira cumprido com 10 dias, mas a minha pergunta vai àquele dos 15 dias. Nos 15 dias iniciais, a senhora e a equipe da senhora teria que apresentar um plano de intervenção contendo medidas para a regularização dos serviços de saúde. E eu peço à senhora agora, a senhora pode citar 2 itens desse plano de ação, desse inicial, não agora, do plano inicial, 2 itens e comentar os 2 itens, interventora, por favor. Bom, neste plano de ação, nós programamos atividades para ações de curto, médio e de longo prazo. Ações de curto prazo, a inicial, aquisição de medicamentos e insumos. Então, essa foi executada em menos de 10 dias, uma ação que era extremamente imediata. Além disso, nós colocamos no plano também para que tenha efetividade e continuidade para o estabelecimento de um cronograma de aquisição, nós ficamos de elaborar uma política municipal de assistência farmacêutica, com um rol de exames padronizados para que todos possam fazer a seleção e a aquisição desses medicamentos e também o controle do estoque, que é algo que não tem. Para vocês terem noção, no centro de distribuição, os medicamentos que tem lá, não é realizado o inventário há mais de ano. Então, é algo que você nunca vai saber realmente qual é o seu estoque, o que você tem lá de medicamento vencido, o que você precisa fazer essa aquisição. Então, de imediato, a aquisição de medicamentos e insumos. Outra ação foi a abertura dos leitos de UTI pediátrica. Também, com menos de 10 dias de intervenção, nós conseguimos abrir 10 leitos de UTI pediátrica no Hospital Municipal de Cuiabá e 8 leitos de UTI pediátrica no pronto-socorro, que foram leitos que em menos de 24 horas já foram superlotados. Esse é o plano de ação de gestão. Isso. Aí, no nosso plano, nós elencamos em 6 eixos. Nós seguimos as diretrizes do Tribunal de Contas, então ele tem um plano de gestão, tem um plano da assistência farmacêutica, tem um plano da atenção primária, tem o plano da empresa cuiabana. Então, são diversas ações que nós trabalhamos de ações curto, médio e longo prazo. Você põe de volta aí para mim, por favor, rapidão, só para aí, ó. Então, esse está detalhado ali, né, Daniele? Esse plano de ação, que foi... Pode passar, tem mais aí uma parte? Não, aí. São todos esses eixos. Nós trabalhamos o plano de ação dividido em 6 eixos. O eixo da gestão, o eixo da assistência farmacêutica, o eixo da atenção primária, da atenção secundária, planejamento e operações que envolve a regulação, com a retomada das cirurgias eletivas, o saneamento da fila do CISREG e o pronto-socorro, e o outro que é da empresa cuiabana de saúde pública. Então, nesses 6 eixos, seguindo as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado, baseado nas ações que determinaram a intervenção via Tribunal de Justiça, então ações programadas de curto, médio e longo prazo. Muito bem. Muito bem, muito bem. Esse eixo da gestão farmacêutica, me dá aqui antes de ir para o intervalo comercial, gostaria de perguntar para a senhora o seguinte, pode ser que nesse instante, não é, ainda que tenhamos já
tenhamos uma resposta já para grande parte dos bairros e regiões de Cuiabá quanto a fornecimento de medicamento, aqueles principalmente que não estavam sendo encontrados. Pode ser que alguém esteja assistindo e falou, pô, Paulo, olha só, aqui no meu bairro, aliás, hoje de manhã teve um bairro lá, um telespectador lá na Notícia de Frente, está dizendo que no bairro dele, o que era, Altos do Cochipó, eu não lembro qual era o bairro, que lá ainda estava faltando algum tipo de medicamento. Teremos esse fornecimento uniforme em algum momento ou a partir de quando, que a senhora pode dizer aí? E as pessoas dos bairros aí, elas têm um canal para falar, ó gente, ó, dona Carmona, o negócio aqui está precisando ainda, está faltando. Tem uma parte, tem um contato que elas possam levar, porque às vezes pode ser falta de informação, que vocês não têm essa informação. Sim, exatamente. Há muita falta de informação. Essa semana mesmo eu recebi uma denúncia, foi na sexta-feira, de uma senhora do bairro, ela usa os serviços da unidade de saúde do Parque Cuiabá e do Parque Atalaia, alegando que não tinha um medicamento. Esse medicamento ele tinha em outra posologia, não informaram ela, né, para que ela não ficasse sem o medicamento, o médico poderia prescrever de acordo com o que tinha, mas de qualquer forma nós fizemos a aquisição desse medicamento. Esse medicamento foi entregue nas unidades na segunda-feira de manhã. Eu mesma liguei para ela e falei, olha, os medicamentos estão lá, pode ir na unidade buscar. Ela foi na unidade e no momento que ela chegou na unidade, na recepção, falaram para ela que não tinha o medicamento. Tive que acionar a equipe da secretaria, vai até a unidade e verifica, porque o medicamento chegou. Quando chega lá, dentro da farmácia, várias caixas do medicamento. Então, falta de comunicação interna, né? Existe mas a gente está preferindo trabalhar com desconhecimento, uma falta de comunicação a essa altura. E quanto ao fluxo, nós estamos trabalhando inclusive com isso. Porque as unidades, existia um fluxo, uma rota de entrega dos medicamentos para atenção básica, que ocorria a cada 15 dias. Isso é um tempo muito longo, considerando que ficaram muito tempo sem os medicamentos, então a população está indo em busca desses medicamentos. Então, nós já estamos otimizando isso. Quando a rota não vai, os coordenadores, eles têm que ir até o centro de distribuição e buscar esses medicamentos. E nós temos um canal que, para contato desses pacientes, a minha assessoria vai estar passando. Daqui a pouco, após o intervalo comercial, a Poliana vai passar aqui para... depois do intervalo comercial, tem que ir para o intervalo comercial aqui. Após o intervalo comercial, a Daniela Carmona traz esse canal aqui para a gente até frisar realmente, né, como que você pode estar entrando em contato lá para dar essa informação, porque às vezes não há a informação aqui na gestão e aí você pode acionar. Daqui a pouquinho ela passa, né, até para dar um pouco de mistério, a gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Olá, estamos de volta aqui apresentando o programa Opinião, hoje com a Daniela Carmona, que é a interventora aqui da saúde do município de Cuiabá, não é? Daniela Carmona. Aliás, ali, o nome da Daniela é enfermeira. Mandar um abraço muito carinhoso aos enfermeiros e enfermeiras aqui do município de Cuiabá e do estado de Mato Grosso também, que a gente deve muito a essa categoria. Se não fosse esse pessoal, teríamos tido dificuldades extremas, mais do que aquelas que nós tivemos durante a pandemia. Então, e a valorização precisa estar acontecendo sempre, não é? De vez em quando, para conseguir qualquer avanço, tem que bater de frente com o Supremo Tribunal Federal, tem que bater de frente com as prefeituras, no caso dos municípios, com os governos, mas a gente deve estar sempre valorizando e reconhecendo o trabalho dos enfermeiros aqui. Eu quero mandar um abraço também aqui para Doraci, ela é do Verdão, está acompanhando, ela mandou aqui no meu zap aqui que está acompanhando, está adorando o programa. A Vilma Carla também está assistindo. O Dirceu, ele está lá no CPA 4 de Seu Avelar. Josias também lá do Santa Cruz e também o Rui com a sua esposa Laura na Coab São Gonçalo acompanhando o programa
opinião. Beleza? Beleza. Ficamos devendo uma informação. Lembra que eu perguntei no bloco anterior para a Daniele Carmona um contato, porque se eu for lá no meu bairro, lá na unidade de saúde lá, e não encontrar o medicamento, como que eu faço para acionar para que esse remédio chegue logo? A caríssima Carmona tem o contato aqui, tem uma... Como que é? Nós criamos um canal de WhatsApp, que é o Fale com a Intervenção na Saúde de Cuiabá. O contato é 993609541. Esse é o canal que nós criamos justamente para ser um canal rápido de denúncias e necessidades da população. E nós temos algumas pessoas específicas que ficam apenas para poder responder todas essas demandas e nos passar quais são elas. Já sei, você não anotou, né? Não anotou. Eu vou repetir o que ela disse aqui agora, que é um canal que é o seguinte, é um número chamado, esse é o número que você pode acionar, que é o 99360-9541. Você notou aí, né? Você não anotou ainda? Eu vou repetir de novo então, ó, 99360-9541. Anote aí porque de repente pode fazer diferença no seu atendimento aí, muitas vezes não tem. Ela falava aqui da questão às vezes tem a dificuldade na comunicação interna, nas unidades de saúde, mas já tenho informação de que algumas vezes ocorreu boicote. E aí é uma opinião muito pessoal minha aqui, que isso se deve, quando há o boicote, daquelas nomeações, lembra dos cabidões de emprego? Então, quando tem essas nomeações aí para agradar, para atender a políticos, tem um vereador aí que é o campeão do cabidão. E aí esse pessoal, quando tem uma intervenção dessa que busca o resultado, fica incomodado. E aí, na hora dessas aí, há o boicote. Essa questão do boicote, caríssima Daniele Carmona, como está hoje? Ainda se tem constatação de situações como essas ou não? Não, nós não temos, nós enfrentamos muita dificuldade no início da intervenção. Hoje o que nós temos são situações como essa que eu passei para vocês. A pessoa vai à unidade, quem está ali na recepção, não sei se por falta de conhecimento, de alguma comunicação interna, mas ainda continua alegando para os usuários do SUS que ainda não têm o medicamento. Nós intensificamos a comunicação com todos os servidores para que isso não aconteça. Por quê? Porque na saúde nós precisamos de profissionais capacitados e que estejam dispostos a ajudar quem precisa e que no nosso caso são os usuários do SUS que dependem do sistema público de saúde. Ô, Boca, vamos colocar aí algumas informações em gráfico que nós temos. Temos aí, por exemplo, as contas do... nós temos as contas do mês de março, nós temos também aí o primeiro quadrimestre. Coloca aí para a querida interventora comentar, para a gente entender um pouco daquilo que vem sendo feito aí. Isso aí é o que, minha cara? Finanças do primeiro quadrimestre. Aqui são as finanças do primeiro quadrimestre. Nós apresentamos qual seria o valor previsto e o que foi realizado. Então, do valor previsto, que naquele primeiro quadro que está em azul claro, são os valores que a Prefeitura deveria repassar ao Fundo Municipal de Saúde, que vai dar um total de 45.600.000 mês. Observem-se que o realizado sempre foi valores menores. Então, no quadrimestre, o mês de abril foi repassado 5 milhões e pouco, num total de 45 milhões. Muito pouco, né? Muito pouco. Então, um recurso que a saúde não consegue gerir, não consegue pagar fornecedor, não consegue manter serviços com este recurso. E um quadro mais embaixo, há um demonstrativo dos recursos do quadrimestre repassado pela União e pelo Estado. E observa que do Estado há um repasse maior, um repasse 43% maior, que são repasses obrigatórios diante da cautelar publicada pelo Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, ficou para o município realizar, o município não tinha condições, o Tribunal de Contas publicou uma cautelar quanto ao bloqueio
dessa conta do município. Mesmo assim, o município não realizou a transferência, então obrigou o Estado a repassar esse recurso mediante a retenção dos valores de IPVA. Coloca aí a do mês de março, Marcela. Você acha aí do mês de março, para a gente também ter essa aí? Epa, vai aparecer lá. Que é a questão financeira em março desse ano. O que é aquilo ali? Isso, esse aqui é um demonstrativo do que nós encontramos quando nós assumimos. Então, uma dívida reconhecida pela própria prefeitura de 345 milhões, dívidas trabalhistas no valor de 113 milhões e o que nós tínhamos em caixa, que eram 6 milhões. Era esse recurso que nós tínhamos para trabalhar. E no quadro abaixo é um extrato do primeiro trimestre, em que demonstra já que nós assumimos a Secretaria de Saúde com um déficit financeiro de 28 milhões. Meu Deus do céu. Uma dívida de 300 milhões, tinha 6 milhões em caixa. A conta não bate nunca, não é? Então tá, olha só, tem mais aí para eu chamar o Lorenberg aqui para participar? Tem mais ilustrações? O que você tem aí para mim, Marcelo? Me fala para a gente. Esse telefone aí é da intervenção, não é? Que está no rodapé da sua TV. Vamos ver a questão da redução, a economia que foi praticada nesse período de mais ou menos 22 milhões. Olha lá, esses aí são alguns números que dizem respeito a essa economia aí, né, caríssima? Exatamente. Aí nós temos 5 contratos que foram analisados. Nós estamos revendo todos os contratos porque nós precisamos reduzir as nossas despesas. Então, aqui nós temos contratos, um que chama atenção é o que é de maior valor, de 14 milhões, que é o da empresa Icon Tecnologia. É um contrato de gestão de documentos que foi assinado no ano passado, só que é um contrato que nunca foi executado. E já existe um serviço sendo executado na Secretaria para Gestão de Documentos, que é o sistema MVP. Então, um contrato que nós rescindimos porque nunca foi utilizado e parte desse contrato foi pago. E temos também contratos ali que estão com objeto como o de dedetização. É um contrato que deveria ter sido executado pela Secretaria, mas, na verdade, não está sendo executada na Secretaria de Saúde de Cuiabá, mas sim em outras secretarias e com outro objeto. Então, também rescindimos. Reduzimos em 25% a frota, tivemos uma economia de 28 milhões. E também na questão de limpeza. Nós conseguimos uma economia de 500 mil mês com a limpeza. E aqui não está, nós temos um outro contrato, que é um contrato de videomonitoramento, que após a gente apresentar essa redução, um contrato de 3 milhões e 960 ano, que é um contrato de videomonitoramento lá na empresa cuiabana. Analisando esses contratos, nós pedimos novas cotações e a mesma empresa que estava cobrando 313 mil mês no orçamento para o mesmo serviço, nos cobrou 42 mil. Então, uma redução aí significativa de alguns contratos, né, que nós analisamos e nós estamos revendo todos os contratos, buscando fazer esse enxugamento e um aumento dessa economia. Agora, esse aí de quase 15 milhões de reais de TI, meu cara, para quê? Não é? Olha o absurdo que é isso, né? Esse é o maior deles, 14 milhões, quase 15 milhões. É a economia, o trabalho que vem sendo feito aí. Lorenberg, por favor. Interventora, nós não vamos ter mais tempo, então eu vou reduzir a minha pergunta. É uma fala que a senhora deu numa entrevista agora, foi publicada hoje, na entrevista do repórter MT. A senhora falou, vou reduzir o que eu destaquei aqui. Então é necessário mais tempo, se for para dar continuidade aos serviços. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito disso aqui. Na verdade, o gabinete de intervenção, ele está trabalhando, a nossa equipe está trabalhando para atuarmos durante 90 dias. Né? Então, nós temos ainda 34 dias pela frente. Estão me questionando sobre a necessidade de prorrogação. O que eu tenho dito?
90 dias para organizar a saúde de Cuiabá é um período muito curto devido à situação que nós encontramos. Então, em 90 dias, o Gabinete de Intervenção está conseguindo sanear ações pontuais. Como eu falei, ok, fizemos aquisição de medicamentos e insumos, mas só adquirir pontualmente não vai resolver o problema quando a intervenção sair. E a intervenção ela precisa estruturar algumas ações, tem que garantir que, independente da gestão que vier a assumir, seja perene esses atendimentos e a condução desses processos. Então, em 90 dias, isso não é possível ser feito. Em 90 dias, melhorar os indicadores, instituir políticas públicas é insuficiente, mas não cabe a nós, do Gabinete de Intervenção, solicitar uma prorrogação. Então, nós estamos atuando dentro do tempo definido de 90 dias. O Tribunal de Contas, o Ministério Público estão trabalhando nessa tese aí, vão provocar lá o Judiciário para que haja prorrogação. Olha, eu gostaria muito de continuar. Temos muitos assuntos para continuar? Temos, sim, senhor, mas não temos tempo. Horário de rede, temos que obedecer, você sabe, né? Senão vem aí a guilhotina e a gente amanhã não vai estar aqui para contar a história. E Nuremberg e eu precisamos do emprego, você sabe disso, né? Daniele Carmona, muito obrigado. Antes de encerrar aqui, eu queria deixar o telefone mais uma vez, lá da intervenção, note aí, hein? Tá aí no rodapé, 99360-9541. Anote aí que você pode ter utilidade nesse número. Obrigado por estar aqui conosco. Eu vou, daqui a pouco, para frente, a gente vai mais uma vez convidar para que a senhora faça aqui mais explanações da nossa intervenção. Obrigado. O Programa Opinião continua a postos para bem informar. Obrigada, uma honra estar aqui compartilhando com vocês, com todos os telespectadores, todas as ações boas que a intervenção tem feito. É um tempo curto, mas a nossa equipe tem trabalhado muito para poder prover essas melhorias aí a toda a população. Então tá, Poliana Araújo, jornalista, obrigado aí, viu? Jornalista, assessor de imprensa aí, obrigado por estar conosco aqui. Abraço, Nuremberg, até amanhã. Até amanhã. O Rogério da Silva Ferreira, delegado da DECOM, vai estar conosco aqui ao vivo até lá. Amanhã, fica bem, fica com Deus também.